Tudo bem? Mais um podcast da Rádio Alto, na Rádio Band News. O nosso convidado de hoje é muito especial, mas antes disso eu quero apresentar as pessoas que vão falar com ele. Augusto Correia Lima, Exatamente. Duda Godinho Para e uma eu, honra. Paulo Brandão. Ricardo Bastos é o novo diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Great Wall no Brasil. E uma felicidade para nós, que conhecemos há muito tempo, ele está de volta. Obrigado, cara. Valeu. Agora, deixar os meninos. Ricardo. Obrigado, Duda. Bem-vindo, parabéns Valeu, Augusto. pelo novo desafio. E vamos fazer algumas perguntas. Você, tá? Perguntas difíceis para economistas responder. Mas claro, você vai curtir também com a gente esse podcast. Claro, satisfação estar aqui com vocês, a gente está à disposição e vamos bater um papo aí, uma ótima conversa, espero. A Great Wall vai investir 10 bilhões nesses 10 anos. Como vai ser dividido esse dinheiro e onde vai ser direcionado esse dinheiro? Olha, ele é um investimento, obviamente, aí, vamos chamar de médio, longo prazo, né, tem a ver com os nossos planos de Brasil. Eu acho que o mais importante do investimento é a visão e é o conceito que a Great Wall quer trazer para o Brasil. Então, em primeiro lugar, esse investimento já começou a ser realizado quando compramos já uma fábrica, né, no Brasil, uma fábrica que estava recém-desativada, uma fábrica importante aqui no estado de São Paulo, e que a gente agora está dando início à preparação dessa fábrica para a produção local de veículos. Tá? Eu estou vendo as imagens aí do nosso carro, esse é o nosso primeiro lançamento, que é o Aval H6. O Aval H6 ele tá chegando aí para começarmos a nossa presença no mercado brasileiro. É um SUV, né? Um veículo já com uma pegada confortável, uma pegada elétrica, que depois a gente pode falar um pouquinho do que o carro tem, mas é o nosso primeiro lançamento. Ele está chegando agora no final de março, início de abril, ainda importado da China, mas nós já estamos preparando a nossa fábrica aqui no Brasil. Então, esses 10 bilhões que serão investidos ao longo de 10 anos não é um investimento, obviamente, linear, ele já acontece com uma intensidade maior agora no começo, mas a nossa ideia é ter lançamentos ao longo dos próximos 5 anos aí com uma frequência muito boa. Você tem um ditado aqui que meu amigo Paulo Brandão sempre diz aqui na Bahia: se há um absurdo, a Bahia tem precedentes. E aí, você foi um dos responsáveis por trazer a Ford do Brasil para a Bahia, que o ano passado nos deixou aí e quando nos deixou representava 5% do PIB do nosso estado. Você deve ter muita história interessante para contar. Você lembra de alguma que você possa contar desse seu, acho que foi um grande desafio, trazer a primeira indústria de automóveis para o Nordeste? Você lembra de algum caso, algum encontro ou uma história engraçada ou pitoresca que você pode, até absurda também, né? Foi eu diria que o maior projeto e um projeto grande, né, que foi feito aí no Nordeste de fabricação de veículos. Acho que já existia alguma outra montagem, mas uma coisa menor, projetos menores, mas foi um grande projeto. Obviamente envolveu a mudança de uma região, de um local para outro, né? Esse projeto também teve uma demanda política muito grande, né? Uma negociação política muito intensa. Isso estou falando da década de final da década de 90, ali começo dos anos 2000, mas foi muito interessante. Foi uma construção muito, eu diria que de bastante é, resultado econômico, resultado, eu diria, quebrar barreiras também muito importante, foi a saída da Ford para a Bahia, tá? E um projeto de grande sucesso.
independente do que aconteceu recentemente, que aí eu acho que tem fatores maiores, eu diria até que determinações além das fronteiras do Brasil para que acontecesse esse fechamento da fábrica, né? Mas o projeto é um projeto de muito sucesso, com certeza, e graças principalmente à acolhida que ele recebeu aí na Bahia. Isso foi fundamental para que houvesse esses anos todos de produção e quebrando paradigmas. Outras fábricas vieram a se instalar fora principalmente da região sudeste, né, que dominava os projetos. Mas eu acho que teve um caso engraçado que foi o Paulo acho que vai lembrar, ele estava lá, a gente estava aí, o governador na época era o Antônio Carlos Magalhães, não, na verdade ele era o senador, né, o governador acho que era o César Borges, e a gente foi para uma reunião na casa, no Palácio do Governo aí, era uma casa, né, Paulo, depois você me ajuda a localizar, e a gente teve lá a reunião, saíram todos os executivos e normalmente ao final tinha um charuto, né, um charuto baiano especial, muito legal, que o Paulo que organizava essas coisas, fantástico. E eu me lembro que a gente foi saíram lá o presidente, enfim, da Ford, todo mundo saiu e eu fiquei para trás com mais um colega. O Paulo estava lá com o senador ACM, com todo mundo. Mas eles acharam que a gente tivesse ido embora. E a gente não foi, a gente ficou porque a gente não tinha pegado o charuto ainda, né? Então a gente voltou para pegar o charuto. E quando a gente voltou para pegar o charuto, estava tendo uma reunião política lá daquelas bem pesadas e foi o tempo de cada um pegar um charuto e sair correndo. Eu falei, vai sobrar para a gente, né? Isso aqui. E saímos da reunião. Então foi uma situação aí que a gente lembra bastante, mas esse apoio na época a empresa recebeu, aí a Ford recebeu, foi fundamental para o sucesso do projeto, tá? E acho que é isso. Foi um caso que eu lembrei agora que você falou. Antônio Carlos, quando estava aborrecido, ele era bastante calmo e complacente. Eu imagino, deve ter sido uma história engraçada mesmo. Olha, não queira, bom, ele não está mais aqui conosco, mas não queira ver ele bravo, porque era pesado, viu? Era muito pesado. Voltando à fábrica de Iracemápolis, quando é que vai sair o primeiro carro? Qual vai ser o modelo? Qual vai ser o volume produzido no ano? E qual a tendência de o segundo modelo a ser produzido na fábrica também? Tá bom, boa pergunta, Duda, muito legal. A gente tem assim, é uma fábrica que ela foi projetada para produzir 30 mil veículos, tá? É uma fábrica da Mercedes-Benz, mas ela tem estrutura para ir um pouco além disso, tá? Ela estava produzindo em torno de 20 mil unidades, se não me engano, tá? Bom, o que a gente está fazendo? O nosso projeto ele é um projeto para 100 mil unidades, obviamente com uma curva de aceleração, né? Nós vamos começar numa aceleração com depois o segundo modelo, obviamente depois vão vir mais. Então, previsão hoje seria de um primeiro modelo e um segundo já também em preparação, mas isso vai vir ao longo do tempo, né? A gente tem primeiro que fazer toda a parte de preparação, mas o momento do início da produção ainda não está definido, tá? A gente está exatamente fechando esse momento, será no ano que vem, tá? Com grande chance de ir o mais rápido possível, é o que a gente quer, mas hoje nós estamos exatamente numa fase de definição do modelo. Esse modelo que você está mostrando, a picape, é o nosso candidatíssimo aí a ser o primeiro a sair da linha. Ainda não está definido qual vai ser, obviamente, o sistema de propulsão. A gente tem muitas opções, a gente tem, obviamente, a parte vou chamar de eletricidade, né, da parte elétrica da Great Wall é muito, muito forte, muito robusta. Então, o momento de início da produção depende desse primeiro passo, que é a definição do produto. Então, o produto está sendo definido com muito carinho, a gente está olhando muito, muito o mercado brasileiro, a gente quer acertar realmente um produto diferenciado, um produto que atenda às necessidades do consumidor brasileiro, um produto já adaptado, pronto para o Brasil, e que está sendo construído, tá? A gente não está pegando algo na prateleira lá da China e trazendo para cá. A gente está construindo esse veículo.
Por isso que a gente está aguardando um pouquinho mais para cravar exatamente o momento que vai sair o primeiro veículo de produção. Tá? Certo. Você falando sobre isso, né, que está preparando, está tropicalizando o veículo, como é o caso do Aval, que vocês botaram 2 motores, ele ficou um 4x4, o GT que vai desembarcar, que já desembarcou, né? Eu acho que já tem 40 unidades no Porto lá do Espírito Santo. O que é que você, nessa tropicalização do Aval H6 vendido fora do Brasil, para o que será vendido no Brasil? Olha, o Raval foi bastante alterado, tá? Muito alterado, desde a parte externa de detalhes, vamos começar por pequenos detalhes. No mercado chinês é muito comum você ter cromados, né? Bastante cromados, alguns adereços que estão do gosto do consumidor chinês. Então, praticamente, o nosso primeiro trabalho foi adaptar tudo isso, trocar as coisas que precisaram ser trocadas para o padrão brasileiro, maçanetas, estou falando de acabamento, uma série de coisas, parecem detalhes, mas são muito importantes. A gente está usando muito black piano, né, que é um acabamento muito bem aceito, muito ao gosto do brasileiro. Então, houve uma primeira leitura aí do veículo em termos de acabamentos, de detalhes, de cores. Mudamos desde coisas como o símbolo, né, o nosso logo que vai à frente do carro, cores. Então, assim, ele está sendo muito bem adaptado aqui para o gosto brasileiro. Essa é uma parte, eu diria, que é a primeira que você faz no carro. A segunda, também muito importante, aí eu acho que você já falou, que é o sistema todo o sistema de tracionamento, todo o sistema de motorização, né, e a parte elétrica do veículo. Essa parte que nós estamos trazendo para o Brasil não existe em nenhum outro país do mundo, nem na China. Tá? Essa questão dos 2 motores, da tração no eixo traseiro dianteiro, são coisas que só vão existir aqui no Brasil. Pelo menos vão começar no Brasil. E o que a gente está sentindo é que na matriz está havendo uma atenção muito grande para o que a gente está fazendo no Brasil. Então, a gente está com uma certa liberdade de mexer no veículo, desde a parte de detalhes, de acabamento, até mesmo para um sistema crítico como é a motorização, a questão da eletrificação. Queremos chegar mais à frente também em incorporar o etanol. Tá? Hoje o etanol já é usado em 27%, né, que é a mistura que tem hoje na gasolina. Então, o nosso carro já está pronto para isso, já está rodando com combustível brasileiro. Mas nós sabemos que aqui também no Brasil o etanol é um capítulo muito importante, então nós vamos chegar lá também. Também estamos nos preparando para isso. E outros detalhes que acho que vocês vão perceber: suspensão do veículo, a suspensão foi completamente mudada, o uso no território chinês, nas rodovias chinesas, nas estradas chinesas é um uso diferente. A questão da parte de multimídia, da parte de conectividade do veículo com o motorista, com os passageiros, né? Então, todo o sistema de multimídia está sendo conduzido em português, tá? Os comandos de voz do veículo poderão ser feitos em português. Então, hoje em dia, você tem veículos que, às vezes, a adaptação é em inglês, no nosso caso, vai ser tudo em português, então isso também demanda uma preparação muito grande. E essas questões que eu diria para você da conectividade, que são muito importantes, e a gente sabe que o consumidor brasileiro gosta muito do que está ali na tela do veículo, né? E de que ela seja funcional, que ela fale com o celular, que ela fale seja Apple, Android, qual for o sistema, vai haver essa conexão eficiente e rápida. Então é isso, acho que resumindo um pouco, nós estamos mexendo desde a parte estética, a parte de motorização, de tração e a parte de conectividade também, de uma forma muito importante para o carro realmente cair no gosto do brasileiro. Ricardo, durante 14 anos, você foi vice-presidente da Anfávia e foi um dos responsáveis pelas negociações para a redução de imposto de importação de carros híbridos e elétricos e também da formulação de políticas públicas com os programas Inovar Alto e Rota 30. Como você está vendo hoje essa coisa que você começou em 2019? Ô Paulo,
Obrigado aí. Na verdade, a gente começou lá um pouquinho antes, lá em 2012, por ali, 2010, 2011. A gente fez uns eventos juntos lá, lembra, de tecnologia. Mas eu acho que é um longo caminho, tá? E ainda tem muito mais de jornada pela frente aí, uma longa jornada. Eu acho que o Brasil deu importantes passos nessa questão da eletromobilidade. Você mencionou aí algumas leis e algumas, eu diria, políticas de incentivo que o governo fez de forma muito acertada. Obviamente, isso precisa ser atualizado, revisto, eu diria que até mesmo avaliado os objetivos que já foram atingidos. Por exemplo, nós já temos produção no Brasil de veículos eletrificados, isso é muito importante, isso foi uma grande conquista dessa legislação e desse marco regulatório e políticas que o Brasil adotou. Obviamente, pontos também que podem ser melhorados, precisam ser revistos. Eu acredito que o momento agora, nós estamos numa troca de governo, seja estadual, federal, enfim, começo de novos governantes, novas ideias. Eu acho que o momento é de olhar isso que foi feito, muita coisa boa foi feita, e algumas coisas para melhorar. Tá? Eu acho que essa abertura, essa conexão que o Brasil fez com o mundo internacional, com as novas tecnologias, isso a gente não pode perder. Isso é muito importante. O ano passado foram vendidos quase 50 mil veículos eletrificados no Brasil, uma grande parte produzida aqui, mas eu acho que ainda tem muito para avançar. E a gente não pode perder essa atualização tecnológica que acontece no mundo, tá? Então, não podemos estar satisfeitos pelo que foi feito, temos que reconhecer que muita coisa boa aconteceu e temos que continuar avançando. Temos que continuar avançando porque as tecnologias estão mudando também. As baterias estão se modernizando mais. A gente tem que falar aqui no Brasil de sistemas de recarga. A gente, quando o consumidor tem uma preocupação de se ele vai conseguir carregar o carro dele, isso é uma barreira para a entrada de tecnologias. Então, a gente tem que resolver essas coisas. A gente está trazendo o Raval, por exemplo, vocês vão ter oportunidade de conhecer bem o carro. Ele tem um resultado, uma performance muito boa com a bateria. É uma bateria de maior capacidade, que você praticamente vai ter um carro elétrico que, ao mesmo tempo, é híbrido também, mas ele prioritariamente vai ser elétrico. Então, é um conceito um pouco diferente do carro híbrido original, vamos chamar assim, que parte do motor a combustão e acopla um sistema elétrico. Nós estamos fazendo um pouco diferente. Nós temos um carro elétrico que está sendo acoplado a um sistema a combustão para permitir que o consumidor, que o usuário, fique tranquilo com relação a uma viagem, a uma utilização do veículo. Então, é um conceito novo e eu acho que aí o Brasil, o governo tem um papel muito importante para que essas tecnologias possam vir para o Brasil, possam ser testadas, usadas, apresentadas, e que o valor, o custo que o consumidor, o investimento que o consumidor tem que fazer não seja tão alto, né? Então, acho que isso também é muito importante, essa calibração entre o custo da tecnologia, o investimento que tem que ser feito versus o incentivo e o apoio governamental. O Ricardo, você é um executivo experiente, uma carreira muito longa na indústria automobilística, é testado, já passou por várias empresas, por vários cargos nessa indústria. E eu vi aí alguma coisa que você andou falando, que este novo desafio seu na GWM, na Great Wall, é o maior desafio da sua carreira. É isso mesmo? E se for, por que é o maior desafio? Olha, eu vou pegar um pouco emprestado aqui os cabelos brancos do meu amigo Paulo, tá? Eu acho que a gente vai, cada vez que a gente vai ganhando experiência, aprendendo mais, a gente vai colocando barreiras, vou colocar assim, colocando o sarrafo um pouco mais alto, né? E quando a gente tem oportunidade ainda de ser desafiado ou de receber um desafio como esse que eu recebi, que eu
fui colocado à frente aqui na Great Wall, para mim é uma coisa fantástica, é um casamento de momento de carreira, com experiência acumulada, né, com um projeto desafiador que está começando do zero, né? Começou praticamente a empresa com o primeiro funcionário, depois foi crescendo, hoje a gente já tem algumas pessoas aqui, já estamos chegando ou passando já de 100 pessoas na empresa, mais ou menos, então ainda é uma empresa pequena, né? Vamos ter ainda as contratações da fábrica, que vão chegar logo mais, mas, enfim, a empresa hoje está se consolidando, está se preparando para esse momento futuro aí que nós vamos ter muita tecnologia vinda para o Brasil, muita coisa sendo feita aqui, e, obviamente, o cuidado para que a gente realmente tenha raízes, né? É um projeto de longo prazo, como eu falei com vocês no começo, uma empresa que já decide chegar com investimento em uma fábrica, já comprando uma fábrica pronta, que vai ser, obviamente, preparada agora, mas já é um recado claro do que a gente pretende para o Brasil. Tá? Então, por isso é um desafio muito grande, você começar um projeto assim, construir uma imagem de uma marca, de uma empresa, né? Obviamente, tem muita coisa aqui que ajuda nessa missão, né? Os produtos, a tecnologia, a relação aqui com meus colegas chineses também, fantástica, uma coisa muito grande de respeito obviamente, esse foco realmente de interagir com o Brasil, muito claro, né, de querer entender, de querer participar do país, das coisas do país. Então, acho que isso é muito forte. É por isso que é o maior desafio da minha carreira. Certo. Você está falando do desafio da fábrica, a gente está sabendo da produção. E a outra ponta, a ponta final, as concessionárias. Quantas concessionárias a Great Wall já tem aqui no Brasil? E como está a estrutura dessas concessionárias? Nós já escolhemos hoje 28 grupos, tá? Que vão ser responsáveis por 50, vou chamar de pontos de vendas, né, concessionárias, ao longo de todo o território brasileiro. Então, a nossa estratégia já de início cobrir todo o território do país, todo o Brasil. Estamos vindo com um sistema de vendas um pouquinho revolucionário, vou dizer assim, no sentido de que o consumidor vai poder escolher receber o carro em casa, tá, em qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil. Então, a gente hoje já está com esses 28 grupos escolhidos, já fazendo investimentos, já trabalhando, muita coisa sendo feita do disseminação de conhecimento, de preparação para a tecnologia que está chegando. E a gente vai ter, obviamente, um plano de expansão, tá? Que vai crescer, obviamente, com a chegada da produção nacional, com a chegada de novos modelos, mas hoje já estamos preparados para, assim que começar as vendas, agora em abril, provavelmente, já vamos ter esses 50 pontos de vendas, com 28 grupos já sólidos, com experiência de Brasil, bastante conhecimento, até mesmo para nos ajudar. Então, é uma mão de duas vias aí, né? A gente está realmente trabalhando junto com eles. Mas é isso, a nossa rede vai estar pronta e vai crescer junto com o crescimento dos nossos negócios, das nossas vendas e dos produtos que vamos trazer para o Brasil. Destas 28 concessionárias que já estão escolhidas, 28 grupos, desculpe, são 50 pontos de venda, exatamente. Desses 28 grupos, quantos já estão selecionados aqui no Nordeste? Do Nordeste, eu preciso ver rapidamente. Aí Salvador é a Morena, né? Morena Veículos. Nós devemos ter, o Zeca está me ajudando aqui, o meu universitário está me ajudando com os dados, mas nós vamos ter aí realmente todas as cidades, né? Salvador, interior da Bahia, né? Então, normalmente a gente, dependendo do estado, tamanho do estado, você tem um concessionário na capital e um concessionário cuidando do interior. A gente está dividindo muito bem isso para haver uma boa cobertura. Outros estados um pouco menores aí no Nordeste, talvez um concessionário só vai cuidar de todo o estado. Então, a gente está muito preocupado também de deixar muito clara essa definição entre o espaço de cada concessionário,
áreas bem delimitadas, um respeito muito grande entre a rede. Então, a gente tem, o Zeca já está me ajudando aqui, nós temos hoje 6 grupos selecionados aí para o Nordeste, tá? Temos a ADTSA em Pernambuco, tá? Que pega Recife e todo o estado. Temos a Carmais no Maranhão, tá? Que está lá em São Luís, mas pega todo o estado. Temos a Cicosa, que está em Alagoas e Sergipe. A Morena em Salvador, que pega toda a Bahia, tá? Nesse caso da Bahia, ela está pegando todo o interior. Temos a Newland no Ceará, e também pegando o Piauí, eles têm também concessionárias no Piauí. E temos a PG Prime no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Esses são os 6 grupos selecionados aí para o Nordeste. Ricardo, deixa eu mudar um pouco o assunto. A Great Wall vai vender algumas marcas aqui no Brasil, inclusive o Jeepão da Tank, que vocês vão começar a comercializar aqui. Com a saída da Troller, né, que a Ford não vendeu a marca, não deixou ninguém fabricar o Troller, o mercado ficou carente. O Tank 300 pode ser um forte substituto para quem precisa de um off-road pesado aqui no Brasil? Tá, só uma questão, Duda. A gente está falando de linha de produtos, tá? É um pouquinho diferente do conceito que usa na China de marca, a Raval, enfim, a Tank. Aqui no Brasil a gente está usando linha de produto. Isso vai interferir depois no nome do tanque, né? Do veículo que a gente está aí preparando para trazer. Mas é só um detalhe, mas depois a gente vai ter a chance de conversar com você. Provavelmente como o Raval, né? Que o Raval ele chega com o Raval H6, o Raval GT, né? Então, provavelmente vai ser o tanque, é um veículo, é uma linha de produto, não é uma marca. Só essa diferença, né? Aqui na China ele é tratado como marca. Mas isso aí é refinamento. A gente acha que vai facilitar para o consumidor identificar a marca é a Great Wall, mas a linha de produtos a gente tem dentro dela algumas coisas, tá? Então o tanque é um da GWM, né? Você falou a gente está estudando também bastante, tá? Então você falou muito da Troller, né? Ele é eu vou falar sofisticado, não sei se essa é a palavra correta, mas ele tem algumas coisas a mais, então ele não é exatamente o mesmo segmento do Troller, mas a gente está preparando, a gente está olhando, sim, esse público que gosta de um veículo robusto, um veículo diferenciado, né, que tem uma aparência, muita tecnologia, né, muita tecnologia mesmo, e é um carro que a gente está tratando com muito carinho, tá? É um produto aí que está sendo aqui, recebendo uma atenção especial. E esse mercado, eu acredito que vocês falaram bem aí do Nordeste, é um veículo que deve agradar bastante aí na região. Sobre outra questão, vocês falaram que vão trazer um veículo, sempre, esses que a gente conversou até agora são veículos híbridos. E vocês, no lançamento da fábrica, que foi há quase 11 meses atrás, vocês anunciaram que ia trazer um produto 100% elétrico. Esse produto está de pé ainda e qual a marca? Porque no site de vocês não tem mais essa marca, né, que vocês anunciaram no lançamento da fábrica. A gente está agora, depois desse anúncio inicial, o que a gente fez foi uma revisão dos nossos planos também, para você colocar isso dentro de um calendário, né? Dentro de um plano de trabalho que a gente, obviamente, contemple tudo isso, e a resposta é sim, nós vamos chegar nos veículos puramente elétricos, né? Vamos chamar assim, mas, obviamente, isso tem um caminho ainda a percorrer. Então, o Raval H6 e GT que nós estamos lançando agora, ele vai ter o híbrido convencional, mas, como eu falei para vocês, com uma bateria de longa duração, com algumas características que vocês vão perceber o conceito que eu falei do elétrico que virou híbrido e não o combustão que virou híbrido. Então, vocês vão ver essa diferença. E ele vai ter também já a opção plug-in. Tá? Então, ele vai ser um híbrido
do convencional, com uma bateria de longa duração e algumas outras facilidades, mas também plug-in. Então, nós já vamos sair com essas duas tecnologias, vou chamar assim, logo de entrada. Tá? Então, depois vamos continuar com elas mais um pouco, tá? Talvez mais aí um par de anos, um pouquinho mais, até a gente chegar nos elétricos. Mas isso pode mudar um pouquinho, tá? A gente está aqui verificando, fazendo umas análises. O elétrico ainda tem algumas questões que precisam ser melhor tratadas no Brasil, que é a questão dos pontos de recarga. Quando você fala do veículo puramente elétrico, você não tem a opção do motor a combustão, né? Então, isso precisa ser bem pensado. Aí você tem, obviamente, nós temos também elétricos pequenos, né, mais urbanos, que também é uma boa opção. Mas isso está, vamos dizer assim, a prioridade nossa hoje é lançar esse primeiro modelo, trabalhar na picape, nos veículos que nós vamos produzir no Brasil, e, obviamente, encaixar também outras opções, como os elétricos e, enfim, outras coisas que tem pela frente. Ricardo, muito obrigado por ter participado desse nosso podcast, mas quero firmar um compromisso. Você trazer o seu CEO, James Young, para vir aqui na Band, para conversar com a gente, almoçar com a gente, comer o acarajé que você detesta, né? Entendeu? Já que Paulo Brandão não convida para a feijoada dele, eu lhe convido para minha muqueca, viu? Você vem, vai ser bem recebido. Agora sim. Na muqueca do Augusto. Olha, e eu vou falar para vocês, faltava esse convite. O meu presidente está aí pertinho de vocês, ele está em Fortaleza. Então, vamos preparar isso porque ele gosta muito, ele está conhecendo muito o Brasil e ele quer realmente visitar aí Salvador, visitar a Bahia. Aliás, ele já visitou, tá? Ele já andou em umas fábricas aí de automóveis que estavam aí estudando isso antes de decidir a compra aqui em São Paulo. Mas vou levar ele aí, com certeza será um prazer estar com vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado por você ter aceitado o convite e pelo nosso papo que a gente bateu aqui. Muito obrigado, hein? Obrigado. Um abraço. Obrigado a vocês.